Seja muito bem-vindo. Esse é o 21º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. E o tema do episódio de hoje é como reduzir a ansiedade na rotina. Então, antes de começar, eu preciso que você entenda que todos os episódios que tem no podcast, eles são correlacionados, tá? Todos eles têm um fundo comum, né? Então, se eu falar, por exemplo, do sono, eu não vou refazer o mesmo episódio do sono, posso trabalhar outros pontos aí, mas eles têm o mesmo fundo. Então, por exemplo, para esse episódio fazer sentido, né, fazer total sentido, é interessante ver alguns episódios anteriores que eu citei especificamente sobre a ansiedade. Então, o primeiro, como eu já falei, é o do sono, naturalmente aí no episódio do sono, episódio número 3, tá? Para quem não conhece o podcast, tem a playlist clicando no meu canal, ou você pode pesquisar sono, né, no meu canal também você vai encontrar esse vídeo, é o episódio número 3. Para quem for pesquisar no canal, as imagens, né, as thumbs, que são as capas dos vídeos que tem a minha aparência, tá, são vídeos inteiros, então é vídeos maiores aí de 30 minutos. E os vídeos que não tem isso são cortes. Tem um vídeo de corte interessante do sono, mas eu recomendo a visualização do episódio completo, assim como os outros que estão aqui. O episódio da ansiedade, então eu já fiz um episódio da ansiedade, só que é o que a gente chama de psicoeducação. Eu expliquei os tipos de ansiedade e coloquei uma técnica no meio. Não é necessariamente um episódio tão prático, né? Só que na sequência, o episódio da ansiedade é o episódio número 6. Na sequência tem o episódio número 7, que é a meditação. Então a meditação, sim. A meditação é um episódio já prático para lidar com a ansiedade. Então, até agora eu citei esses 3. E tem a continuação. A primeira continuação do episódio do sono e da ansiedade é o episódio 13, o de fobias. Que uma amiga, ao ver o vídeo aí de sono, ela pediu para mim fazer sobre o medo de dormir sozinha, que daí já envolve sono e envolve ansiedade. Então é meio que a continuação dos dois. E eu coloquei o caso dela e coloquei mais 2 situações envolvendo diversos casos aí, né, bem interessante, o episódio número 13 de fobias. Então esses são os episódios que eu recomendo você ver para entender melhor esse episódio atual, principalmente o episódio 6 e 7. O episódio número 3, se você está se sentindo com problemas de sono, né? O 6 e 7 é ansiedade / meditação. O 3 é sono. Aí ele ajuda. Assim como se você estiver tendo algum problema, algum medo que está interferindo muito na tua vida, o 13 vai te ajudar. Mas eu preciso que vocês entendam que eu não vou repetir tudo que eu falei lá. Então vocês vão ter que ver esses episódios para entender realmente esse ponto. Então, introduzindo agora a associação que eu falei, eu vou explicar o que eu quero com esse episódio. Eu quero passar algumas técnicas de ansiedade, né? Grande parte, se eu não me engano, eu já passei aqui, mas eu vou repetir elas de forma mais ordenada para a ansiedade. Então é como se fosse uma continuação na parte técnica da ansiedade. E eu vou falar do que a gente pode fazer aí para regular a ansiedade, de outras alternativas, né, outros comportamentos além da própria meditação e dos exercícios que tem aqui. Então são vários pontos. Para começar, eu já falei anteriormente, mas eu vou dar uma repetida. O que é ativação comportamental? Ativação comportamental é uma abordagem de psicologia, bem como ela pode ser vista de outra maneira. Ela serve para ativar a pessoa. Então o que isso significa? A pessoa está com uma depressão e não faz nada. Você começa a curar a depressão da pessoa colocando coisas para ela fazer, tipo sentir prazer no dia, sair um pouco da cama, fazer definitivamente as coisas.
Esse que é o importante da ativação comportamental. E a ideia é, por exemplo, você mapear, notar que a pessoa não faz nada. Então a pessoa não faz quase nada, né? Ou é muito longe do que ela fazia uma vez. Aí você começa a anotar tudo que ela faz no dia, né, em 3 blocos, a depender da demanda específica. E ao notar isso, você começa a colocar mais tarefas nos dias dela. E colocando mais tarefa, ela chega num ponto que ela começa a ser mais ativa. Isso é muito importante. A pessoa ficando ativa, ela consegue não esperar que a ansiedade passe para ficar bem. É naturalmente deixar fazer as coisas e assim a ansiedade vai passar e tudo vai ficar bem, né? Então é uma visão um pouco diferente, embora, né, pode acontecer sim a terminar o sintoma da ansiedade por omissão, tá? Isso pode acontecer, não é impossível, mas a gente está trabalhando aqui com uma questão de dentro da nossa realidade. Tá? A gente está trabalhando com pontos que está no nosso alcance. Não está no nosso alcance, por exemplo, zerar a ansiedade problemática, zerar o excesso de ansiedade, né? Que zerar a ansiedade em si é de fato um problema, já que ela é útil sim para a sobrevivência, como eu já citei anteriormente. Então, não vamos trabalhar com possibilidades baixas, vamos trabalhar com questões mais sólidas, com possibilidades mais reais, sobre lidar com a ansiedade para reduzi-la de fato. Então eu vou começar a falar de comportamentos e tópicos que você precisa regular, tá, para você melhorar aí a sua qualidade de vida. Eu vou começar com o Metas, que é um tópico que eu falo sobre isso, é um acrônimo que eu uso ao contrário, né, que é meditação, mindfulness, exercício físico, tratar as doenças físicas, alimentação e sono. É um acrônimo, eu começo sempre de trás para frente. Então falando de sono, tá? Eu quero deixar bem claro, né, o episódio do sono ele já fala bastante coisa e, enfim, ele fala da questão da cafeína, que é interessante você tirar de alguns horários aí café ou chimarrão, por exemplo, tarde, noite, tomar refrigerante quando tomar só de meio-dia, enfim, dar uma regulada aí na questão do refrigerante, evitar energético, evitar chá preto de noite. Ontem, né, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo 20, ontem eu tomei um chá preto de noite, um chá verde no final assim da tarde, né, de noite, e interferiu no meu sono. Eu estava ansioso e demorei mais para dormir e minha qualidade eu senti que não foi a mesma. Hoje eu senti mais sono. Então assim, você precisa regrar esses pontos. Você precisa corrigir isso e seguir, de fato, um tratamento para melhora no sono. O episódio 13 ele é bem detalhado nesse sentido e, enfim, ele detalha o sono. A alimentação é uma questão de um comportamento. Tem alguns episódios aí que eu falei sobre isso e a alimentação ela é uma coisa que a gente vai colocar na rotina. Por exemplo, vai evitar de ter besteira, vai ter a comida que você quer comer acessível, vai facilitar diversos pontos aí da rotina. Então isso é a alimentação aí saudável. Tem outros pontos que a gente vai colocar aqui também, outros pontos além da alimentação, além do sono. Tratar as doenças físicas, então é consultar com um médico e ver com o médico o que você tem de problema, o que você precisa melhorar, né? Você colocar aí anemia, tireoide, ver o que precisa ser tratado. Inclusive no meu curso, que eu estou montando as aulas, eu já coloquei a participação de um médico, um nutrólogo, para falar tanto a questão da alimentação, do ponto de vista dele, como o que deve se buscar na parte médica. As aulas ainda não foram gravadas, mas ele já está planejando o conteúdo. Inclusive ele que está me apoiando nessa jornada, essa câmera que eu estou gravando é dele, ele está me dando um grande apoio. O Dr. Thiago Rosado, aqui de Goiás, mas está trabalhando aqui comigo em Campo Belo do Sul. Então ele vai participar, curso que eu estarei divulgando a primeira turma agora em janeiro. Então fiquem atentos
eu estarei falando um pouquinho sobre o que vai acontecer, como que vai funcionar. É um curso que eu pretendo ajudar as pessoas a melhorarem as rotinas. Então, continuando aqui, esse item médico é muito interessante, você saber o que você precisa avaliar. Outro ponto é a atividade física, quem tem condições de fazer. O corpo humano ele responde muito bem à atividade física, ele responde muito bem. E se você tiver condições de fazer, o melhor é que você faça, porque ele dá grande retorno, ele melhora o sono, ele melhora a qualidade de vida, dá mais energia. Inclusive eu fiz um episódio sobre atividade física, mais geral, assim, dando, digamos, uma opção de escolha, o episódio 19, estamos aqui no episódio 21, então se você olhar o 19º episódio aqui no canal, você consegue ver o que eu falei sobre esportes. Eu não tenho grande conhecimento na variedade, eu não sou educador físico, mas alguns esportes que eu pratico eu posso falar aí com mais precisão, como por exemplo, eu faço treino funcional. Eu considero de certa forma um esporte, é divertido, tem as colegas, tem um povo que vai ali fazendo. Eu faço vôlei em equipe, que é muito divertido, é o que a gente mais ri, assim, se diverte com os colegas do serviço. E eu faço corridas. Esse é performance mesmo, performance e saúde, porque eu faço sozinho, mas eu tenho um retorno. O que eu mais tenho retorno assim de prazer é a corrida, porque ela me dá aquela energia, ela me dá aquela recompensa, né? Então o que eu mais tenho retorno é de fato a corrida. É o que eu mais gosto no sentido de resultado, assim, de ver progresso e tudo. Mas os outros, por exemplo, no funcional, quando eu aumento o peso e consigo fazer o exercício, ou no vôlei, quando eu consigo fazer jogadas melhores, eu me sinto feliz também, tá? Eu me sinto muito feliz. Então, os três me agregam, mas a corrida é que eu mais sinto aí o retorno. Cada um escolhe seus esportes, como eu sinto naquele episódio, é uma pincelada do que existe aí mundo afora nos esportes. Se você mora numa cidade pequena, né, que não tem tanta opção, tente não depender de outras pessoas. Se você mora numa cidade grande, tente escolher um esporte que se adapta aí para sua realidade, né, um esporte que você gosta bastante. Então, a minha recomendação é ver aí as possibilidades, ver o que dá para fazer e tentar não depender dos outros. Por exemplo, não deu certo mas eu quero fazer alguma coisa, mas ninguém vai, é em dupla ou é em time. Aí você pega e reforça para outro, por exemplo, uma dança em casa individual, uma caminhada, uma corrida. Sempre tenta reestruturar se isso acontecer. Se conseguir parceria para esses treinos individuais, é melhor. Mas se você não conseguir, não tem problema. Faça sozinho e tente cobrar de alguma pessoa, pedir para alguma pessoa cobrar de você, para você estar aí fazendo a ideia do guardião, que eu sugiro no episódio da atividade física, e meditação, né? Esse episódio ele é uma continuação indireta, digamos, da meditação, que é o episódio número 7, que também está no canal. Então fiz episódio de quase tudo aqui, né? Eu só não fiz de alimentação, um episódio próprio disso, porque eu também não tenho domínio, e de tratar a saúde física, né? De consultar o médico, porque eu também não tenho conhecimento amplo o suficiente ainda. Não tenho estudo suficiente para fazer um episódio. Mas os outros 3 temas, que é o sono, atividade física e meditação, eu já fiz episódios. Então aproveitem os episódios desse canal e façam bom uso. Continuando aqui, tem uma coisa que a gente chama de TIPS da regulação emocional, né? Que é TIPP, na verdade, né? O S é mais para regular, né? Que são comportamentos alvos. Então eu já citei eles anteriormente, mas eu vou dar uma breve repassada. Que são comportamentos aí para estar regulando a parte emocional, além desses que eu citei no Metas. Então, temperatura intensa, intensificar um pouco, colocar... Intensa que eu digo é acima ou abaixo da temperatura ambiente, né? Então, você segurar gelo para lidar com crise de ansiedade, esfregar gelo quando tem vontade de se cortar, são ótimas ferramentas aí, né? Intensa atividade física, é em inglês, então é intenso exercício, que é você pegar e fazer aí atividade física, né? Você está com o humor deprimido, você pegar e pagar 20, 30 polichinelos e sentir o seu humor melhorando. Então esse ponto é bem interessante aí.
Assim como fazer outros exercícios, se você tem condição, você vai notar resultado. Respiração espaçada, que é paced breathing, né? Respiração espaçada, que é esses exercícios que eu indico, até tem no vídeo de meditação, tem vários deles. Tem o relaxamento progressivo, né, que é Progressive Relaxation. Então tem esses exercícios também que vocês podem fazer. Tem no vídeo de meditação. O vídeo de meditação já tem esse, então não vou repetir aqui. Eu só vou dar uma revisada na questão de alguns exercícios da ansiedade, né, mas esse eu não vou passar aqui. E tem alguns comportamentos desejados, como conversar com um amigo, ouvir uma música, né, fazer alguma coisa desses que eu citei, né, comportamentos desejados, comportamentos neutros, que é, por exemplo, assistir um TikTok, assistir um filme, uma série, ficar no celular jogando, ficar trocando mensagem no celular. Eu considero neutros porque você só perde tempo, mas levando em conta que isso não vai estar afetando a tua vida de alguma forma, que você não vai estar comprometendo outra área, principalmente o sono aí de noite. Aí se envolver o sono, eu já considero ruim, né? Embora são escolhas aí que você pode fazer. Então tem comportamentos desejados, neutros e ruins, né? Os ruins aí já vem, né, um ruim mais baixo, né, como roer unha, não sei, se arrancar o cabelo, se arranhar, se morder, aí indo um pouco mais adiante, compulsão alimentar e compulsão de compras, dependendo do nível que isso está acontecendo, se cortar, beber, fumar, usar drogas. Então esses são comportamentos aí não desejados. E é interessante você trocar um não desejado por um neutro, e com o tempo trocar um neutro por um bom. A menos, eu citei aqui como neutro em geral se você estiver apenas perdendo tempo, tá? Se você não estiver perdendo tempo, se é uma coisa da tua área, se é uma coisa interessante, ver um filme, por exemplo, aí é um comportamento bom, tá? E é muito relativo, porque ele pode ser ruim, neutro e bom, né? O mesmo comportamento, depende do contexto e da função. Por exemplo, ver um filme que eu estava estudando inglês com áudio e legenda em inglês, é bom. Ver um filme por questão de lazer, é neutro, eu estou aceitando investir esse tempo. E ver um filme no meio da madrugada, bom, aí é ruim, ele está afetando o sono. Então o mesmo comportamento vocês veem que ele pode ser os três tipos. Então eu quero que você entenda qual comportamento e de que forma ele vai se adaptar contigo, tá? Então é uma questão de conceito, mas no geral, tá? No geral, citando a grande maioria dos casos, eu acredito que eles se enquadrem dessa maneira. Então agora eu vou começar com um exercício aqui para vocês. Vou ligar aqui uma musiquinha ambiente. Deixa eu pegar aqui no meu YouTube. Vou pegar aqui um mantra que eu gosto bastante. Eu coloquei um mantra aqui que possivelmente não afeta os direitos autorais do YouTube. Vamos começar com um grounding de 5 sentidos, que em português é ancoragem. Então, eu vou fazer um exemplo de cada e eu quero que você faça aí, de preferência não me copiando. Sobre estar em um ambiente iluminado e observar, realmente, sentir esse ambiente que você está. Então vamos começar aqui. O sentido 1, que é o primeiro, que são os 5, eu quero que você olhe e descreva 5 coisas que tem no seu ambiente. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, né? Ela é cilíndrica, ela é do CRP, que é o órgão da psicologia, azul com cinza, com algumas escritas, e nova, porque eu usei ela poucas vezes. Então eu descrevi um objeto aqui como eu considero. Na minha visão ela também é bonita. Então eu quero que você descreva 5 objetos que tem no seu ambiente. Eu vou te dar algum tempinho.
Então, caso você tenha terminado o exercício, essa etapa, observe outras coisas do ambiente, sem pressa. Comece a ver o que está no ambiente que você está nesse momento. Agora, eu suponho que você terminou. Se acaso não tenha terminado alguma das etapas, pause o vídeo e continue. Agora eu quero que você imagine, só imagine, qual a sensação de tocar em 4 objetos. Eu vou usar o exemplo agora do meu pegador de celular aqui, é um suportezinho que eu tenho, ele é liso, né? Eu já conheço a sensação, eu estou erguendo ele aqui para mostrar para a câmera, mas ele é liso e ele tem uma textura diferente numa parte que ele tem tipo uns furinhos assim. Então ele tem aquela textura e no preto ele é mais áspero, no lilás ele é mais liso. Já conheço a textura porque eu já manusei há algum tempo. Eu quero que você faça isso com 4 objetos que tem no local que você está. Caso você tenha terminado, observe mais alguns objetos. Vamos para o próximo item. O próximo item é 3 sons que você consegue ouvir. Então, imagina 3 sons. Né? O exemplo que eu vou dar aqui é o piano dessa música. Eu consigo sentir só a parte do piano. O ouvido é bem aguçado para isso. Agora, o próximo item é 2 coisas que você pode cheirar. Não precisa ser comestível. Eu vou usar o exemplo desse livro aqui, que é o livro de meditação no momento presente da Eureka, que ele é todo colorido. Provavelmente é aquele cheiro de livros infantis que as crianças têm, sabe? Ele não é aquele livro, não tem tanto aquele livro novo, porque a folha é mais grossa e é outro tipo de impressão, é mais tipo livro infantil. Então, esse é o cheiro que eu imagino nesse livro. Agora eu quero que você imagine 2 coisas aí. Agora eu quero que você imagine o gosto de uma coisa que tem no ambiente. Não precisa ser comestível. Vou pegar
chaveiro aqui, é tipo de colocar a chave. Na verdade não tem o chaveiro, é só o anel, né, a anilha de colocar a chave. É um metalzinho, um alumínio. Então eu imagino que seja um gosto, né, um pesado ali do alumínio com uma textura lisa, né, desse alumínio. Então eu imagino que seja um gosto bem gelado, né, bem gelado. Pegue uma coisa no seu ambiente. Agora que eu imagino que você tenha terminado, nós vamos fazer algumas variações dessa prática para você estar aí no seu dia a dia aplicando. O importante dessa técnica é fazer qualquer ação, né? Você fazer qualquer ação. Por exemplo, eu tô sentindo muitas coisas de dentro. Começa a ver o ambiente externo, aquele negócio ali, é, aquela tela do computador, ela é grande, ela é lisa, ela é da LG, ela tem um apoio embaixo, ela é antiga, e começa a descrever esse tipo de situação. Então isso é muito interessante. Agora nós vamos fazer uma variação de cor. Por exemplo, você pode pegar qualquer cor que tenha aí no seu ambiente. Por exemplo, tente observar tudo que você tem de azul, né? Eu noto que tem uma caixa aqui, tem um livro lá, tem um baralho aqui, aqui tem os dicionários, tem uma pastinha aqui embaixo, outra pasta aqui, tem o manual de ética de psicologia ali, o saco de lixo ali. Nossa, tem bastante coisa azul. Tem uma camisa lá, tem parte de outra camisa lá também. Tem o azul da minha camisa, o azul da caneta, o azul da xícara. Enfim, escolha uma cor e faça esse exercício no próximo minuto no lugar que você está. Essa ideia é de tirar os pensamentos e as sensações de dentro e começar a colocar no ambiente externo. Então, são modelos que você pode utilizar, mas a ideia é ser rápido na hora, você não ter que pensar muito. Próxima possibilidade é o som que eu coloquei aqui. Então, tente prestar atenção nos sons do ambiente. Por exemplo, aqui tem sons de pássaros, tem sons de piano, tem som de rio. Tente ouvir cada som que tem no teu ambiente, né? Até mesmo no teu próprio corpo, a minha voz. Tente prestar atenção nesse próximo minuto. Perceba os sons do ambiente. Isso é muito interessante.
Então, agora na continuidade, esse exercício ele é ótimo para você tirar a tensão de dentro e conseguir fazer uma respiração na sequência. Eu tenho outros exercícios de respiração, eu tenho até mesmo esse exercício de respiração no canal, um exercício mais curtinho, mas eu recomendo aí você ver os vídeos de meditação no canal, episódios 6 e 7, tem as técnicas, e vamos fazer aqui a prática. Então, aqui eu vou guiar um exercício de meditação, apenas alguns minutos, questão rápida, para você se sentir melhor já. Eu gosto de dizer que é uma meditação boa para o estresse, boa para a ansiedade, e dá uma boa ativada no corpo. Sente com as costas retas no chão ou na cadeira, evite colocar as costas contra a parede e imagine uma linha descendo do teto da onde você está, ou do céu se você está no ar livre, e ela reta alinhando a sua coluna, alinhando a sua coluna aqui, imagine a sua coluna alinhada. Então dá para fazer esse exercício deitado na cama também, mas eu gostaria que, se você pudesse, aí fazer ele sentado. Então agora você fecha os olhos, dê uma longa respiração pelo nariz e veja o corpo expandindo. Mais 2 vezes. Mais uma vez. Então eu quero que você pense em um problema de hoje, algo que te deixa emocionalmente ocupado. Pode ser um medo, uma ansiedade, uma tristeza, pode ser o que quer que seja. Pense em algo que está te causando problema. Agora puxe forte pelo nariz e solte pela boca 5 vezes. Limpe a energia. Agora, deixe a sua respiração voltar ao normal. Mantenha os olhos fechados e agora eu quero que você agradeça por algo pelo qual você é grato. Pode ser qualquer coisa, qualquer pequena coisa pela qual você é grato. Agora você pode abrir os olhos. Espero que esteja se sentindo melhor. Esse exercício é ótimo para lidar com a ansiedade, com o estresse. Ele dá uma aliviada já na hora. Então, eu citei anteriormente, né, os comportamentos ali, o metas e o tips, né, são comportamentos aí para lidar com a ansiedade. Então, é interessante também comportamentos para saber lidar com crises, né, com crises muito fortes aí, ideação suicida. É interessante você ter 3 contatos favoritados aí no seu telefone para que você possa ligar, incluindo um 188, que é o CVV. Tem também, se você estiver em psicoterapia, fazer isso com o seu psicólogo, né, dependendo da abordagem é permitido. Tem também aí outras questões como, por exemplo, estar fazendo esse grounding, estar meditando, parar de fazer o que você está fazendo, fazer uma atividade física bem intensa ali, segurar gelo, enfim, sentir essa crise de ansiedade passando. São ideias aí para você lidar com as suas crises, e é melhor, sem dúvida nenhuma, do que se cortar, usar drogas ou até mesmo uma tentativa aí de suicídio. Agora, indo para finalizar o episódio,
eu vou fazer uma prática de gratidão como continuação do exercício anterior. Então vamos fazer a prática. Eu quero que você se mantenha na posição de meditação. Esse exercício, inclusive, se você preferir, você pode deitar, não tem nenhum problema. Não envolve respiração. Agora eu quero que você feche os olhos. Sinta toda a energia negativa, todos os pensamentos ruins, todas as coisas ruins indo embora. Sinta o corpo mais leve. Agora eu quero que em um pequeno ponto no seu coração você comece a se sentir grato por qualquer coisa na sua vida. Qualquer pessoa ou coisa na sua vida. Comece a ter a sensação em um pequeno ponto. E agora comece a ampliar. Comece a sentir uma região um pouquinho maior, cobrindo talvez o coração. Comece a sentir essa sensação de gratidão. Agora vai ampliando para todo o peito, vai sentindo essa energia positiva, todo o peito. Vai sentindo, expandindo pela barriga, chegando nos ombros. Sinta essa sensação, toda a sua barriga e seu peito. Agora comece a sentir ela transbordando para as costas, para os braços. Agora comece a sentir o pescoço, a nuca e nas coxas. Comece a sentir essa gratidão passando por toda essa parte. Agora comece a sentir essa energia de gratidão intensificando o corpo inteiro, dos pés à cabeça. E sinta isso por alguns momentos.
Comece a voltar a atenção para o ambiente, comece a mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Como é que foi o exercício? Eu espero que ele tenha sido bom, que você tenha sentido uma energia positiva nesse momento. Então, é com isso que eu estou fechando o episódio. Lembre-se sempre de que os vídeos não substituem uma psicoterapia individual. E é importante aí você procurar ajuda. É importante você estar buscando atendimento aí de um psicólogo competente. Eu recomendo psicologia comportamental porque eu atuo, mas assim, um bom psicólogo, independente da vertente, é interessante. Então fica a minha recomendação para quem tem problemas com ansiedade. E avalie o vídeo, deixe seu comentário. Tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana. E sempre avisarei quando posto vídeos novos, juntamente com um formulário na descrição aqui, que é para fixar os conteúdos da galera que está acompanhando os vídeos aí. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.